Já falei várias vezes pra vocês que o ano de 2023 do Bolsonaro foi terrível. Foi o ano da confirmação da deterioração do capital político dele. Mas ele acha que 2024 vai ser um ano melhor. Eu aposto o contrário, vai ser pior ainda. Mas Bolsonaro tem a esperança de que a campanha de 2024 vai poder aumentar o capital político dele. O que não vai. Ele tá tão enfraquecido que todo mundo percebeu isso. E ele não controla mais base alguma. O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, bateu o pé para indicar o Alexandre Ramagem como pré-candidato do PL no Rio de Janeiro. Só que a base do PL carioca falou o seguinte: esse cara não vamos apoiar tão fácil. Então todo mundo percebeu que o Bolsonaro já não é mais nada na política. Na sua opinião, o ano de 2024 vai ser pior ou melhor para Bolsonaro? E o que você achou do ano de 2023 para o ex-presidente? Coloque aqui o seu comentário se você concorda comigo que o ano vai ser ainda pior. Deixa o like e se inscreva no canal. A gente sabe, e eu até fiz um vídeo comentando com vocês, que o Bolsonaro ele tem algumas metas para 2024. Porque ele acha que o ano de 2024 ele pode atingir alguns objetivos e fortalecer o seu capital político. Eu duvido muito, porque as metas do Bolsonaro elas precisam de vários acontecimentos improváveis, como não ser apresentada a denúncia, como Paulo Gonet, que é o novo PGR, abrir as pernas e arquivar o processo dele, e principalmente o PL ter um bom desempenho nas campanhas municipais. Esse é o cerne do fortalecimento político do Bolsonaro. Só que a gente sabe que o PL está completamente rachado. E isso atrapalha a campanha municipal do partido. E vai atrapalhar também os planos do Bolsonaro, por óbvio. Pelo seguinte, nós temos hoje no PL dois grupos. Nós temos o PL tradicional, do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, e os bolsonaristas que chegaram em 2022 junto com o Bolsonaro. Esses dois grupos, eles estão disputando as nomeações dos pré-candidatos. Cada um quer centralizar o poder à sua melhor maneira. Os bolsonaristas querem que o poder de decisão recaia sobre Bolsonaro. Já o Valdemar Costa Neto quer que as escolhas das candidaturas fiquem com os diretórios estaduais. O problema para os bolsonaristas é que no Nordeste pode ser que algumas chapas junto com o PT surjam. E os bolsonaristas atacam o Valdemar Costa Neto dizendo que ele não está preocupado com o fortalecimento do Bolsonaro ou com o fortalecimento do bolsonarismo. Que o Valdemar Costa Neto está preocupado somente com o partido. O que é verdade. Isso mostra que os bolsonaristas não são tão burros assim como nós e acreditamos que eles sejam, né? Mas, de fato, o Costa Neto está só preocupado com os interesses do PL. E existem muitas quedas de braço, disputas do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto. Uma delas era exatamente no Rio de Janeiro. O Bolsonaro queria o Alexandre Ramagem, que foi diretor da BIM, que era amigo do Carlos Bolsonaro, amigo íntimo, né, aparentemente, deputado federal. E o Bolsonaro bateu o pé e o PL falou o seguinte: não, beleza, vamos colocar o Ramagem como candidato. Bolsonaro venceu uma disputa interna com o Flávio Bolsonaro e também com o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, rachando quase o PL todo no Rio de Janeiro, para ter a sua vontade feita. Porque o Bolsonaro foi aconselhado por aliados a se mexer. O Bolsonaro estava muito parado, o capital político dele estava deteriorando muito rapidamente, a Michelle Bolsonaro estava crescendo e os caras falaram assim para ele: Bolsonaro, se mova ou você vai ficar escanteado. Então nessa mesma semana dos conselhos, ele se encontrou lá com o embaixador de Israel, se posicionou contrário à reforma tributária e bateu o pé com relação à candidatura do Alexandre Ramagem. O problema é que essa forçação de barra do Bolsonaro causou problemas na base do PL no Rio de Janeiro, que é controlado pelo Cláudio Castro. O Cláudio Castro reuniu todos os partidos da sua base em uma reunião e falou o seguinte: nós vamos apoiar o Alexandre Ramagem. Ou vocês entram na base do Ramagem, ou na barca do Ramagem, ou eu vou cortar todos os cargos de vocês. Uma ameaça forte. Uma ameaça forte. O PP, que é o partido do Arthur Lira, base do Cláudio Castro, falou o seguinte: não. Nós não queremos Ramagem, isso é de vocês. Nós vamos lançar um candidato próprio. E aí começa tudo o que procorre. Vai romper com o PP? Não vai. O PP está pensando em lançar uma candidatura própria, dificilmente vai decolar. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro vai ser o Ramagem contra o Eduardo Paes. E o Dudu Paes tem tudo para ganhar.
Mas essa candidatura do PP pode atrapalhar os planos do Ramagem e encher o saco na composição. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que o candidato do Bolsonaro não tem chance, porque todo o Centrão já sentiu que o Bolsonaro já era. Ele chama as pessoas para irem às ruas, as pessoas não vão mais. As pessoas não atendem mais o chamado dele. E ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem, que vai ser o pior ano da vida do Bolsonaro, porque ele vai ser preso. Existe essa preparação para a prisão do Bolsonaro. Qual que vai ser o impacto para a reputação do ex-presidente? Ninguém sabe. O Bolsonaro ele faz os movimentos, ele tem medo, ele tem receio. Ele acredita que se ele se posicionar contra o Flávio Dino publicamente, ele pode provocar a ira de ministros do STF, então ele está hesitando. Essa hesitação do Bolsonaro transmite para a base e ninguém sabe, os potenciais apadrinhados políticos dele, se eles precisam ficar próximos ao Bolsonaro ou não. Porque a prisão do Bolsonaro, diferentemente do que muitos acreditavam no início do ano, já está muito naturalizada. Porque a quantidade de problemas e corrupção do Bolsonaro ficou muito exposta. Eram joias, vacinação, um monte de problema. Nem os militares apoiam mais. Então não vai haver um levante popular contra a prisão do Bolsonaro. E se a população brasileira interiorizar que de fato o Bolsonaro merecia ser preso, a reputação dos aliados dele pode acabar sendo afetada. Esse é o problema. Esse é o problema que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo nós temos uma pressão forte do Bolsonaro para que o candidato seja o Ricardo Nunes, o ex-ministro do Meio Ambiente. O Bolsonaro não quer o apoio do PL ao o Bolsonaro quer o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Ele não quer o apoio do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito apoiado pelo PL. Tanto que, no início da semana, o Bolsonaro ele saiu de um evento na sede do PL, em São Paulo, e falou que ele é muito simpático ao Ricardo Nunes. Meu Deus, ao Ricardo Salles. Ele já está fazendo essa pressão dentro do partido, porque ele fez uma ameaça. Ele falou o seguinte: se vocês apoiarem o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, eu não faço campanha aqui, porque nós temos que ter um candidato próprio. Só que o PL já está apalavrado com o Ricardo Nunes para lançar o candidato a vice. E aí começa todos os problemas do Bolsonaro, porque o Ricardo Nunes não quer o Bolsonaro perto. Porque pesquisas internas do MDB, que é o partido do Nunes, mais pesquisas do Datafolha mostram que Bolsonaro perto atrapalha. O Bolsonaro ele reclama, fala de candidatos oportunistas, que não o exibem publicamente, que não o apoiam publicamente, caso do atual prefeito de São Paulo. O problema é que até mesmo no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas escuta burburinhos dizendo o seguinte: o Bolsonaro ajuda, mas ele atrapalha. Não podemos ficar perto de Bolsonaro, porque existe essa insegurança ou essa situação nebulosa a respeito do que vai acontecer com o Bolsonaro depois da prisão. O Bolsonaro aposta na candidatura do Ricardo Salles porque ele quer repetir em São Paulo a mesma coisa que ele fez com o Lula em 2022. Ele quer repetir essa polarização e no Rio de Janeiro ele quer fazer a mesma coisa. O problema é que o Valdemar Costa Neto não embarca nessa crença do Bolsonaro. E o boy tá certo. Porque o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula e perdeu pro Lula tanto majoritariamente no país todo quanto na cidade de São Paulo. E o Valdemar Costa Neto precisa do Ricardo Nunes para poder pavimentar sua candidatura ao Senado em 2026. Então o Bolsonaro, ele tá surtando. Cada vez mais tá surtando. E todo mundo percebe que ele tá muito fraco. Porque a base dele, nem isso mais, ele controla.